Pois bem, iniciando a gravação do dia 14/9, nossa sexta aula, nosso sexto encontro, né, falando sobre tecnologia da informação. Em nossos encontros anteriores, a gente já falou um pouquinho sobre o mercado, né, sobre o perfil profissional que entendo que é necessário a gente mudar para poder estar pronto para as oportunidades que vão surgir. Falamos também sobre a área contábil, né, como é que ela atua, um pouco de como é que está estruturado. Na última aula a gente falou um pouco sobre software, né, sistemas, programas que podem auxiliar a vocês durante o exercício da atividade profissional. E aí, né, vocês tiveram várias interferências ali, né, várias considerações dentro do nosso fórum, né, que o objetivo da última semana era a gente falar sobre software, sobre plataformas, sobre sistemas. E o mais importante, né, o objetivo daquele fórum era levar para aqueles que não estão na área ainda um pouquinho da sopa de letra que vocês vão encarar quando vocês estiverem profissionalmente atuando. Então, para quem leu, né, as postagens do fórum, vocês devem ter visto uma série de soluções, uma série de sistemas que a gente pode lançar mão. E o objetivo aqui não era falar que o A é melhor que o B ou que o C, mas vocês saberem que existe, vocês saberem que tem sistemas, tem soluções de software para objetivos diferentes, né? Cada um tem um propósito, cada um automatiza determinada área da, da atividade contábil, né? E o mais importante, né, vocês conseguirem enxergar quais vocês podem usar, porque todos eles demandam investimento, mais dinheiro ou menos dinheiro. Dependendo da situação do seu escritório ou da sua empresa, você pode sim adquirir um software mais caro, só que às vezes você não tem. E aí você tem que partir para alguma coisa que seja mais barato, mais em conta, né? Principalmente quando vocês estão começando. Só que o mais importante que vocês precisam enxergar é que quando você adota software, você adota sistemas, você coloca tecnologia, o seu trabalho tende a ficar mais fácil, né, mais tranquilo. Tá? E aí, no nosso encontro de hoje, o objetivo que eu tenho é a gente esquecer um pouquinho o nosso dia a dia e a gente vai devagar um pouco. Devagar em que sentido? Nós vamos devagar olhando quais são as tendências, né, que a gente vai encontrar dentro da área de tecnologia, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu vou soltar aqui um vídeo. Vocês estão vendo uma imagem do vídeo? Alguém me dá o ok? Sim, Muito bom, Samuel. Eu vou soltar. Verifica se vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo para mim, Samuel. não, Tá, mas você só tem a imagem, né? isso. Tudo bem. Olha só. Antes da gente falar do que vai acontecer, né, esse aqui é um caso real. Esse é um pessoal, uma organização contábil de Rio Preto, ali na esquina, tá pertinho, né? E eu vou mostrar para vocês, e vou explicando, né? O que todos os meses, uma moça que está aqui, né? Ela tem que fazer. E ela é uma auxiliar contábil, tá? Isso aqui é dado real. Mas eu queria compartilhar com vocês o trabalho que essa pessoa tem. Vou voltar um pouquinho. Deixa eu abaixar o áudio, já que vocês não vão ter áudio. Bom, ok, ok.
Então aqui, né, vocês conhecem, alguns de vocês já sabem o que é, mas isso aqui é um sistema, é uma página da nota do milhão. Se eu não me engano, é uma página lá de São Paulo, tá? Que é o programa lá da Prefeitura de São Paulo, que visa centralizar todos os prestadores de serviço, todas as notas emitidas, né? É quase igual à nota paulista, tá? Então aqui o escritório contábil ele entra para consultar isso aqui é o certificado digital de quem está usando, né? No caso do escritório contábil, tá? E aí, aqui na frente, deixa eu avançar um pouquinho, aqui. Essa aqui é uma planilha que eles usam, que ela tem mais de 2.000 clientes, tá? São os dados lá de 2.000 clientes. E o que ela tem que fazer todo mês? No dia 1º do mês tem que fazer tudo no primeiro dia, porque tem que fazer fechamento, tá? Ela precisa pegar CNPJ por CNPJ aqui, e aí ela filtra por cidade, porque cada cidade tem um site diferente. Algumas compartilham o mesmo site, mas cada município tem um portal diferente. Ela tem que pegar o CNPJ de cada um desses, e eu já falei que são mais de 2.000, consultar o CNPJ para pegar uma informação. Quanto que essa empresa faturou no último mês. Então, só vou mostrar para vocês aqui, vou avançar um pouquinho. Lá onde eu trabalho, a gente chama, quando é trabalho assim, muito moroso, a gente chama de trabalho de corno. É que assim, ó, eu não posso falar isso, mas, gente, é assim, é desumano. Ela vai pedir o certificado, vai entrar. Mas é desumano a gente pensar que vocês, né, depois de 4 anos de faculdade, vão ter que fazer um trabalho desse, né? Aqui é o responsável lá, que tem o certificado digital, que eu já falei para vocês, você tem que saber o que é isso, né? Quem não sabe vai ter que procurar saber o que faz parte do dia a dia. Aí ela está reclamando que é lento aqui, ela tem que fazer tudo num dia, mas às vezes é lento o sistema, todo mundo acessa ao mesmo tempo. Né? Aí ela bate um papo e tal, espera, enfim. Aguarda, pensa, acha que travou, dá vontade de carregar a página de novo, e ele está carregando aqui em cima, né? Ainda está esperando. Pronto. Uma outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Ela está pegando pelo nome, porque a pesquisa pelo CNPJ, segundo ela, é ruim, é mais lenta. Então ela volta na planilha, pega o nome, volta na página. Ela tem que procurar esse nome nessa lista, não tem um buscar. Né? Ela, pelo nome ela tem que memorizar qual que é, rolar aqui até achar. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Procurou um outro lá e tá, e vai de novo, e pesquisa de novo, até ela achar um que ela pudesse me mostrar. Pronto, ela achou, ela encontrou, e o que ela quer é esse valor aqui, ó, valor do serviço. Aí ela está falando que ela achou uma forma mais rápida, né? O que ela faz? Ela copia o endereço inteiro aqui da consulta e ela troca somente o código aqui, tá? Só que aí nesse dia que ela estava mostrando não funcionou, então devem ter descoberto e colocado alguma coisa de segurança aqui no site para complicar a vida dela. Mas no fundo, tudo que ela está fazendo aqui, volta, vai. Tudo que ela está fazendo é para ela poder, pronto, cheguei. É para poder vir aqui na planilha, naquele que ela consultou e colocar aqui um valor de faturamento. E ela tem que fazer isso 2.000 vezes por mês, tá? Bom, depois aqui a gente continua, ela faz algumas consultas em outras cidades, né? Ó, nota que é outro portal, que é o GIS Online, que alguns de vocês podem conhecer já, mas é a mesma história, colocar quem que é, qual que é o CNPJ, achar aqui, clicar um pouquinho, achar o faturamento do cara e ela colocar naquela planilha de novo.
Vamos avançar na planilhinha dela. Aqui. Ela achou o faturamento desse cara, 149 mil. O que ela faz? Vou dar um play. Aí ela vem aqui, acha na planilha de novo. Enfim, cadê a planilha? Bom, ela mostrou vários acessos que ela faz. Mas o que eu queria começar falando para vocês? Gente, esse tipo de trabalho aqui, ele não pode mais ser executado por uma pessoa. Perceberam? 2.000 empresas, né? Quanto mais clientes tem, mais clique ela tem que dar. É o dia todo copiando e colando e consultando. Qual que é a proposta aqui? E olha só, eu fiz essa reunião na semana passada, salvo engano, quinta-feira. Na sexta-feira, eu peguei 2 iniciantes que estão treinando em fazer robô. Passei a missão e amanhã eu já tenho esse processo pronto. Então eu já tenho. Na verdade, eu vou ter 2, porque eu coloquei para 2 estagiários montarem como aprendizado deles. Então, vai lá, de sexta até amanhã, terça-feira, eu vou ter 2 robôs que vai fazer isso. E aí ela não vai ter mais que fazer isso, ela vai fazer outras coisas. Tá? Então, como hoje, né, o nosso encontro eu quero falar sobre tendências, sobre coisas que vão acontecer, né, eu preferi abrir mostrando para vocês o dia a dia, um caso real de um escritório contábil, né, de um auxiliar contábil, que normalmente é por onde vocês começam, tá? E aí depois vocês vão subindo e vão buscando novas posições. Mas o importante é saber que tarefas assim, né, e eu não posso falar o termo que o Samuel disse, mas tarefas assim, elas tendem a sumir. E hoje, inclusive, não sou eu que estou falando, né, tem uma colocaçãozinha lá que fala sobre isso. Né, quais são as tendências, o que vai acontecer. Então, iniciando nossa aula mesmo de hoje, né, semana passada todos estávamos de folga, mas agora a gente volta, né, para o nosso trabalho. Antes de eu seguir, alguém quer fazer algum comentário com relação ao nosso fórum dos últimos 15 dias? Tem alguma coisa que viu que gostaria de compartilhar? Porque hoje eu não vou dar o tempinho de vocês olharem lá, tá? Hoje a dinâmica ela vai ser um pouquinho diferente. Mas alguém quer fazer algum comentário com relação a tudo aquilo que a gente postou lá? Um de cada vez, por favor. Vamos organizar a fila. Tá bom, já que ninguém quer falar, eu vou escolher alguém. Pessoas, notem aqui que é muito não é arbitrário, né? Muito democrático, tá? Nós estamos em 24 pessoas na sala. Eu não sei quem é a pessoa número 12, tá? A gente vai contar e vai chegar lá. Eu conto também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o Harrison, não vai ser ele. 11 é o Hélio e 12 é a Isabela. Isabela, você tem áudio para falar conosco? Ou só texto? Bom, gente, nesse momento a Isabela teve uma parada cardíaca. Isabela está sem áudio. Ok, Isabela, então, coloca para a gente aí no chat o que você achou, rapidamente, resumidamente, né, daquelas ferramentas que a gente postou, dos nossos comentários do fórum dessas 2 semanas. Tá? Enquanto você escreve, Isabela, eu vou 12, 16. Tá? Então, 12 é a Isabela. Tá aqui. 13, 14, 15, 16. Juliene. Juliane, você está com ou sem áudio? Com áudio, professor. Boa Muito noite. bem, boa noite. Você chegou a olhar o nosso fórum dessas 2 semanas, Juliane? Olha, eu participei, dei uma
Fiz sim, mas depois eu não. Sinceramente, eu vou falar pro senhor, viu? Eu não tô lembrando exatamente. Se o senhor quiser me dar um tempo, quiser que eu dê uma olhada lá. Não, a gente falou sobre o software. Você pode falar, inclusive, sobre a sua contribuição, né? A gente estava falando dos sistemas que a gente usa na área contábil, na área administrativa, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Você se sente à vontade em falar sobre isso? Desculpa, professor, se eu não puder te ajudar, mas eu não tô num dia muito bom. Não, Se o tá. professor, não, se o professor não se importar, na próxima De aula eu posso maneira alguma, participar. Juliane. Eu quero que você esteja bem. Ah, Melhoras aí. Enquanto isso, obrigada. imagina. Enquanto isso, vamos esperar o nosso texto aqui. Tem alguém que quer falar alguma coisa antes que eu escolha a próxima vítima? Se ninguém quer, 16. 23, para não falar que eu só pego números pares. Se o professor pegar esse último, você já sabe que ia ser eu, né? Eu estou tentando não fazer isso de novo, Samuel. 16, 17, 18, 19 na Lívia, 20, 21, 22 no Matheus Ferreira. Opa, 22 é Matheus Ferreira? Então 21. Ih, mudou toda a conta. Matheus da Silva. Matheus? Tá sem áudio, Matheus? Então, rapidamente também, né, enquanto a Isabela termina o texto dela, fala um pouquinho sobre o nosso fórum da semana passada. É jogo rápido, né, só para a gente fechar aquele assunto que a gente estava falando. Eu, particularmente, enquanto vocês escrevem, gente, eu vi muita ferramenta lá, com muita aplicação diferente, algumas são gratuitas, algumas eu conhecia, outras não. Eu vi, assim, bastante coisa que pode interessar para quem está indo, né, para a área administrativa, financeira, contábil, porque engloba, né, um conjunto de áreas ali. Eu achei interessante que algumas delas disponibilizam um período grátis para teste. Isso também pode, sei lá, cativar um pouco você e fazer com que depois você utilize esse tempo, goste e comece a pagar. E continue pagando depois por um tempo. É, bem lembrado, Samuel. E uma estratégia para vocês, se possível, antes de uma entrevista, seria vocês tentarem conhecer que sistema aquela empresa usa. Que aí você consegue dar uma olhada, é um ponto a mais durante a sua seleção. Então, se tiver alguém lá dentro, alguém que te indicou, procure informação sobre o que a empresa usa, para você poder ir um pouco mais preparado, dar uma olhadinha, ver como é que funciona. Então, você tem um pouco mais de argumentos, né, durante a sua entrevista. Bom, a Isabela colocou. Ela achou interessante porque tinha ferramentas e mecanismos que ela não conhecia. Como não trabalha na área, é uma experiência de novos aprendizados e estou buscando sempre informações a mais sobre o assunto. Muito bem, Isabela. É isso mesmo, tá? E é esse o propósito. Por isso que eu estou trabalhando dessa forma com vocês. É dar condições para que vocês conheçam outras coisas, outros recursos, outras ferramentas que vocês podem usar no dia a dia das empresas, né? Alguns são mais profundos, com mais informações, com mais detalhes, outros são mais simplistas, mas todos eles são importantes. E o Matheus, sendo sincero, ele não conseguiu ler o fórum, né? Ele vai olhar amanhã e vai pôr o tópico. É que a gente, você ainda consegue postar no fórum anterior, a gente vai abrir o de hoje. Ok, eu vou anotar na minha agenda, Matheus, semana que vem a gente volta a conversar. Gente, mas o mais importante realmente é o crescimento e o aprendizado de vocês, tá? Para isso que eu abri lá a ideia do fórum. Pois bem, hoje, o que nós temos? Caramba, não era para estar aqui esse negócio. Mentira, era para estar assim. Eu particularmente não baixei, não uso, mas eu vi que esse negócio virou febre, né? O tal do TikTok. De repente, e não faz tempo, gente, faz pouco tempo. De repente esse cara apareceu,
né, com os videozinhos engraçados, videozinho curto e tal, e você vê cada vez mais pessoas usando, e eu não sei, tá? Mas quem pega isso aqui para usar fala que vicia. Como eu disse a vocês, não sei porque, né, não uso, não baixei, não conheço, mas conforme eu me preparava para essa conversa com vocês, eu achei essa matéria aqui, né? Que a novela TikTok está chegando na reta final, nem sabia que tinha uma novela TikTok. Aí eu fui ver, né, que os Estados Unidos proibiu o TikTok, eles iam indisponibilizar o serviço. Por quê? Eu não sabia também. Porque o TikTok, ele é chinês. Só que o TikTok, ele não funciona na China. Ele funciona, ele é usado no resto do mundo. TikTok também virou uma rede social. E a gente não sabia. Pra gente, tendo Facebook e Instagram, suficiente, não ia ter mais rede social. Não. Conseguiram lançar um novo. Segundo parágrafo, né? O aplicativo, que já foi baixado mais de 1 bilhão de vezes. 1 bilhão. E aí a Microsoft estava querendo comprar, porque os Estados Unidos proibiu ele nos Estados Unidos por achar que colocava em risco a segurança do Estado, né? Porque poderia ter vazamento de informação, poderia capturar dados, né, que os americanos não querem que os chineses saibam. Entendo que é principalmente pelo fato de ser um aplicativo chinês. Mas aí, né, uma outra coisa que me surpreendeu, a Microsoft não vai comprar mais, não deu certo a negociação, a data que eles tinham colocado numa outra matéria era até hoje, e a Oracle, que é uma outra grande empresa de software, ela está interessada, ela quer comprar. Então vejam, um negócio que não existia até, não sei, um ano atrás, não tinha. Alguém lançou 1,5 bilhão de downloads. Acho que é bastante. E aí eu fiquei curioso, falei, tá bom, mas quanto que eles iam pagar por esse software? Que alguém da China, né, uma empresa da China, enfim, criou. Aí eu fui e procurei uma outra matéria que eu coloquei de lado aí para vocês. A compra avaliada em 50 bilhões de dólares, para alguns analistas, mais de 250 bilhões de reais. É dinheiro? É muito dinheiro. É muito dinheiro para uma coisa que não existia um ano atrás. Eu estou falando um ano, gente, e vocês que talvez até usem, vocês podem falar com um pouco mais de certeza, mas eu posso garantir que esse cara não tem 2 anos. E é uma empresa está comprando isso, ou ia comprar isso, por 250 bilhões. É muito dinheiro para algo muito recente. Isso para mostrar para vocês que as coisas vão acontecendo. Um aspecto para a gente pensar. Eu já falei para vocês, todos vocês deviam ter, se não têm ainda, se não criaram, criem. Né? Busquem quem são as pessoas influentes que vocês vão estar seguindo em termos corporativos, que é o LinkedIn. Em 2016, ele foi comprado por 26 bilhões. Eles estão pagando, em uma rede social, 250 bilhões. Conseguiram captar a ideia? Algo que não tinha, algo novo. Quando criaram esse TikTok, quanto que ele valia? Nada. Vou chutar, né? Vocês podem depois pesquisar para saber o tempo correto. Em 2 anos, algo que não valia nada vale 250 bilhões. Imagina quem teve essa ideia, quem criou, quem participou. Quanto que não vai embolsar? Quanto que não vai pegar dessa fatia? E aí, essa proposta, ela era só para o mercado americano.
os chineses continuavam podendo vender esse software no restante do mundo. E com essa abertura, né, com essa informação, e se vocês olharem um pouquinho ali em cima, Stephanie, com 14 de setembro de 2020, que dia que é hoje? 14 de setembro de 2020. Que horas? 16h28. Nossa aula começou às 19h05. Informação mais do que recente. Isso é só para mostrar para vocês como as coisas mudam, como as coisas evoluem. Tá? E é nessa linha que a gente conversa, né, durante esse nosso encontro de hoje. Bom, roteiro de hoje, falar sobre o fórum, já falei, já tivemos ali alguns depoimentos, e olhar um pouquinho de tecnologia em 10 anos, em 5 anos, em 20 anos, aí a gente vai definir esse período de tempo. Tá? É isso que a gente tem para hoje. Para falar sobre isso, antes de falar o que especialistas, e não sou eu, tá? Tudo que está sendo colocado aqui não é a minha opinião. Eu até evito usar a minha opinião, porque quem sou eu para pensar alguma coisa que vai acontecer com tecnologia. Mas antes de colocar para vocês o que os especialistas estão dizendo, eu encontrei o que eles diziam. Né? Se vocês olharem ali em cima, 27/10 de 2010, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eles já falavam o que ia acontecer 10 anos para frente. Será que eles acertaram? Né? Será que essas coisas elas realmente viraram realidade? Se tornaram realidade? Então, a primeira coisa que eles apostavam era mais sustentabilidade, menos desperdício. Né? Desperdício do quê? De energia. Né? Principalmente energia, porque é um recurso finito. A energia elétrica é finita. O nosso consumo de energia elétrica, você tem poucas fontes renováveis e elas não são suficientes para manter. Então, há 10 anos atrás, com uma preocupação grande com o meio ambiente, né, eles indicavam que, né, devido à necessidade de se preservar o meio ambiente, a área de TI vai se preocupar mais e vai criar equipamentos que consumam menos energia, equipamentos mais econômicos. Era essa a aposta 10 anos atrás. Isso se tornou verdade? Isso se concretizou? A grande aposta, coisa que a gente não sabe, né, é a gente ter equipamentos que eles sejam mais rápidos, mas que eles consumam menos energia. Tá? Antes, para vocês entenderem, quando vocês compravam um computador, ele tinha lá a CPU, o processador. Uma. Né? É um para um. Você comprava uma, ele tinha um processador. O que hoje nós temos? Hoje você compra um, só que nesse chipzinho ele tem 4, ele tem 8 processadores. Então, eles quadruplicaram a capacidade de processamento dentro do mesmo espaço, consumindo menos energia. Tá? Então, isso sim é uma preocupação, e isso tem acontecido. Uma outra coisa que contribui para evitar desperdício, está na outra página, mas é a tal da computação em nuvem. O que a gente ganha com computação em nuvem? A gente evita equipamentos nas empresas, consumindo energia, gerando aquecimento, e tudo isso é feito num servidor. E aí eles têm técnicas de resfriamento, né, para consumir menos energia. Quem quiser saber, depois pode pesquisar. Mas tem alguns chamados data centers, ou centros de dados, que eles ficam nas regiões mais frias do mundo, nos extremos onde por natureza é muito frio. Por quê? Para evitar que eles tenham que investir em refrigeração. É uma forma de você poupar o meio ambiente e não gerar maior consumo de energia.
Um termo interessante, né? Há 10 anos atrás, os imigrantes e os nativos digitais. Para vocês entenderem, eu sou um imigrante digital porque eu não nasci com tecnologia, eu não nasci no meio da tecnologia. Vocês não, vocês são nativos, vocês já nasceram, a maior parte de vocês, vivendo tecnologia. E aí tem uma diferença, né? Eles tiveram que fazer coisas para que eu me adaptasse à tecnologia. Ao passo que com vocês, vocês já sabem o que é, vocês não conseguem conceber um mundo sem tecnologia, sem conexão, sem comunicação. E cada vez mais a gente tem pessoas que utilizam de tecnologia que já nasceram com tecnologia. Então vocês são mais exigentes, né? Vocês pegam e aprendem muito mais rápido. Exemplo prático disso, os aposentados tiveram que se adaptar a fazer saque lá no banco. Tem que chamar a mocinha para ajudar, porque não entra na cabeça deles. Coisa que para vocês é inconcebível, né? Não é nem cartão tira cartão, é o aplicativo, você transfere de um para outro e vida que segue. Então a maioria de nós, até então a gente era imigrante no que tange a computação e a internet. Uma pessoa que nasceu e se criou offline, que é o meu caso. Mas aprendeu como é que utiliza a computação. É diferente de vocês que já nasceram dentro desse mundo e sabem utilizar muito bem. Vocês se viram. Hoje, crianças, sei lá, gente, de 1 ano e meio, 2 anos, né? Você vai a algum restaurante, você vai a algum lugar, olha na mesa do lado, tem uma criança, ou ela está com o smartphone dos pais, ou ela tem um tablet dela, e ela escolhe a galinha pintadinha, qual que é o episódio que ela vai assistir, e vida que segue. Altamente estimulada, né? E como é que você segura uma criança dessa numa escola? Como é que você segura no modelo tradicional de aprendizado? Como é que você segura ela trabalhando 8 horas por dia, igual aquela moça que eu mostrei no comecinho do vídeo, Ctrl+C da planilha, Ctrl+V no site, Ctrl+C do site, Ctrl+V na planilha. Você não consegue reter essa pessoa, você não consegue prender a atenção dela com esse tipo de tarefa. Então isso tende a mudar. Muitas coisas hoje, muitos recursos já consideram, né? Simplesmente que vocês sabem usar tecnologia. Então esse é um ponto que eles acertaram também. Online o tempo todo e com todas as informações. Nos próximos 10 anos, as máquinas vão se comunicar por meio de redes neurais, permitindo aplicação prática e inédita, como monitoramento de saúde, alimentação, clima. Não, a gente ainda não tem isso em grande escala. A gente tem essas redes, sim, mas elas estão ainda uma maneira muito inicial, muito incipiente. Tá? Então, essa aposta aqui de tudo conectado tal, não rolou. Né? Foi algo que não deu certo. Por outro lado, vocês vão concordar comigo, que hoje vocês têm sim, vocês estão online e têm informação o tempo todo. Né? O smartphone de vocês não para, vocês estão aqui, né, durante essa live e eu tenho certeza que todos vocês estão com o smartphone aí do lado. Eu não estou vendo, mas eu imagino. Né? Chegando mensagem, consultando coisas, mandando recados. Né? Então, assim, não para. Né? A gente ainda não tem essa conexão tão próxima para monitoramento de saúde, para olhar questões do corpo humano, mas nós já estamos, sim, né, conectados. Os aplicativos que a gente usa hoje, ele é o primeiro passo, porque você ainda tem que interagir com o aplicativo. Está faltando ele dar um passo que é ser mais inteligente, já perceber, já captar, né, de acordo com os hábitos de vocês, de acordo com o que vocês mais fazem, ele ir recebendo isso e criando já uma dinâmica que vai de acordo com a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Os assistentes pessoais, né, como a Siri, como o próprio Cortana do Windows, como... Eu esqueci o nome do assistente do Google, mas tem também assistente do Google, né, elas se apresentam com essa iniciativa, com essa vontade, mas ainda não chegaram nesse ponto. Tá? Mas vão chegar. Né? Você está conversando com ela, vai ser algo muito natural. Tecnologia mais presente e menos aparente. Né? Dona de casa não precisa fazer lista de compra. Refrigerador, né, vai fazer encomenda automática? Não, isso ainda
Existe a tecnologia, só que isso ainda não está acontecendo. Observem que tudo que eu estou falando é antes de pandemia. Né? Era a realidade que nós tínhamos antes dessa pandemia, desses, hoje, 6 meses que a gente está isolado. Né? Dia 17, acho que dia 17. No meu caso, 17 serão 6 meses isolados, e 6 meses sem aula presencial. Com certeza, por conta do que está acontecendo, essas coisas de automação, tal, de facilities, de facilidades, elas vão crescer muito mais. Né? Hoje, delivery é necessário. Os supermercados que não apresentam serviço de delivery, eles estão atrás, as empresas estão buscando, as pessoas estão buscando. E se acostumaram. Né? Não tem mais que ir ao supermercado fazer compra. Faz a sua lista e eles entregam. Ah, e se não for bom, você devolve. Você reclama. Então, isso tende a evoluir um pouco mais. O fim do papel e o reinado do e-paper. Não, ainda não acabou o papel. Mas hoje, a gente já tem. Né? Quem quer receber um boleto? Ninguém. Como é que chega a sua conta de telefone? Chega no aplicativo, nem chega. Né? Você acessa o aplicativo e pega a sua conta. E se for o caso, você programa um débito dela e ela já é paga automaticamente. Então, papel hoje, ele cada vez mais, ele tem sido menos utilizado. Né? E, sinceramente, me incomoda quando eu tenho que assinar alguma coisa ao trabalho. Eu recebo, eu tenho que imprimir, assinar, escanear e devolver. Ou, né? Então, hoje, com as assinaturas digitais, que também, com pandemia, isso vai se massificar muito mais. Tá? Assinatura de contratos, de termos, então isso vai sim aumentar, né, consideravelmente. Então aqui eu coloquei o link de onde eu busquei essas informações. E aí vamos para a sexta. Né? Um mundo formado por imagens digitais em um mundo real. Mapa com visualização em tempo real das rotas e posição de transporte público estarão em cada parada. Essas telas, né, tela com a imagem em tempo real, essas coisas ainda não. Que aí entra uma questão cultural, né? Quando se fala em Brasil, você vai colocar um display de LED num ponto de ônibus. O que você acha? Quanto tempo dura? Até que alguém passe lá, roube e leve para casa. Né? Então, assim, a gente tem limitações que elas são culturais. Por enquanto, isso está nos aplicativos de vocês. Hoje você tem aplicativo para tudo. Esse monitoramento de ônibus, eu tive uma experiência muito interessante no começo do ano. Nunca tinha ido à cidade, não fazia ideia de onde passava ônibus, qual era o horário e para onde que ele ia. Mas baixei o aplicativo, ele pegou a localização de onde eu estava, eu coloquei para onde eu queria ir, ele falou, olha, o ônibus que faz essa linha é o 995 e o 993. Né? E os horários, no ponto mais próximo de onde você está, vai lá, daqui a 20 minutos, depois tanto tempo, depois tanto. Parte 1. Parte 2. Como é que eu chego no ponto? Ele dá o mapa de onde eu estava até o ponto de ônibus. Parte 3. Eu estou no ponto de ônibus, estou esperando. Cadê esse ônibus? Eu olho, em tempo real ele fala, seu ônibus está a 5 minutos, a 4 minutos, a 3 minutos, está chegando. Beleza. Entrei no ônibus. Eu vou descer em tal lugar. Parte 4. Durante o trajeto ele fala, você está a 15, a 14, a 12 pontos do seu destino. 2 pontos antes. Seu destino está chegando. Estou indo para o ponto. Né? Saí do penúltimo, estou indo para o último. Avisa de novo, olha, é hora de você descer. Preciso conhecer o sistema público para usar? Não, aplicativo. Então nós não temos hoje essas telas, né? Mas os serviços eles já estão disponíveis e são muito normais, tá? Agora, em alguns momentos, né, a gente vive sim, né, uma mescla de realidade e digitalidade. Algumas coisas você não sabe mais se ela é real ou se ela é virtual. Isso não é coisa de cinema, né?
Então, você tem a inserção de coisas virtuais dentro de um mundo real, né? A última, se não a última, a penúltima, né, é aquela facilidade do Google que você faz a captura de um animal e você consegue, pelo telefone, projetá-lo dentro de um ambiente. Eu não sei se vocês já viram isso, mas se não viram, dá uma pesquisada. Então, assim, se não fosse o fato de eu colocar um pinguim na minha sala, né, ninguém diria que isso é virtual. Então, essa junção, né, de você ter modelos 3D, de você poder ter opções no comércio para você ter manequim. Meu, para que você vai investir em manequim físico? Se você pode ter um virtual que você coloca a roupa que você quer. Coisas que não fazem sentido, né? Oitavo, perfeito, isso virou realidade sim, que é o armazenamento e colaboração nas nuvens, né? Hoje todos vocês usam nuvem. Hoje todas as aulas que eu gravo, elas ficam na nuvem. Hoje a plataforma que nós usamos de aprendizado, ela está em nuvem. Então nuvem hoje é muito natural, né? É muito normal. E aí tem um itemzinho para vocês olharem que está entrando em vigor agora, que é a tal da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, proteção à privacidade das pessoas. Então vale a pena, e a gente vai fazer isso em alguns dias à frente, vale a pena a gente conhecer um pouquinho do que é isso, porque vocês podem ser multados caso vocês violem dados de clientes, né? De repente você tem um comércio que você armazena os dados dos seus clientes, fotos, enfim. Isso passou a ser algo perigoso que tem que ser muito bem cuidado. Tá? Você não vê, mas eles estão lá. Faz tempo que se fala de nanotecnologia, né, de computadores que podem ser tão pequenos que você não consegue visualizá-los, mas eles conseguem fazer coisas. Isso aqui ainda é utópico, tá? A gente não tem esses microcirurgiões ainda disponíveis, tá? E para remoção de poluentes, tal, nanotecnologia existe, mas ainda não existe em grande escala. Ainda tem que evoluir um pouco. Então isso não acertaram na aposta. Bioengenharia, melhoramento humano, né? O ser humano ele tem um desejo de ser imortal. Ele busca prolongar o quanto mais a sua vida. A gente ainda não chegou nesse ponto, então essa aposta ela ainda não se materializou. O que se materializou? As próteses, elas estão muito evoluídas. Você já tem prótese que ela responde a impulsos do seu cérebro, né, fazendo parte do movimento que foi perdido. E não está longe, tá? Dentro dos cursos de engenharia, nós já tivemos pelo menos 2 projetos de TCC que era para próteses, e essas próteses elas respondiam aos comandos do próprio usuário. Tá? Então isso tem evoluído sim, mas ainda não se massificou como era esperado. Ainda vai um tempo. Professor, Oi? a clonagem entra nisso? A clonagem entra sim, tá? Mas eles deixaram um pouquinho isso de lado, que começou uma discussão, não vou dizer religiosa, mas em termos de conceito mesmo, né? Mas o uso de células-tronco entra nisso e a clonagem também. Mas as pesquisas, elas, não que não tenha mais, elas continuam. Só que foi abafado porque a receptividade disso não foi muito boa, né? As pessoas se assustaram um pouco com o que era possível fazer. Tá? Mas aqui, quando se fala em bioengenharia, Pamela, está se falando assim, vai lá, a pessoa, ela, acontece muito com diabéticos, né? Ela teve que amputar parte da perna, parte de uma das pernas ou a perna inteira, né? A ideia é que você tenha uma prótese, que ela possa ser colocada nessa pessoa e que essa prótese interaja com o restante do corpo, tá? E aí, se vocês quiserem, anotem, né? Tem um termo que ele é bem interessante, tá aí no chat de vocês. É um exoesqueleto. Né? Pessoas que de repente têm
Vai lá, a pessoa teve uma queda, ela perdeu os movimentos nos membros inferiores. É possível que ela vista um esqueleto desse, né, uma prótese dessa, e ela volte a ter os seus movimentos. Tem muita coisa em estudo com relação a isso. Tá? A área da medicina, ela tem evoluído bastante, né, e tem algumas simulações que eles estão fazendo que elas são bem promissoras. O mais importante aqui, né, que depois vocês vão encontrar, e eu vou dar um tempo para isso para vocês, existe também, né, a gente falou um pouquinho, numa das primeiras aulas, né, eu não me recordo quem, mas alguém identificou, né, o meu peixinho, está guardadinho ali, né, feito numa impressora 3D e tal. Uma coisa que vocês vão encontrar é que já existem impressoras 3D que estão imprimindo próteses. Então, de acordo com o meu tamanho, de acordo com o meu biotipo, essas medidas elas vão para uma impressora e, por exemplo, ela pode imprimir para mim uma mão articulada, inclusive. Tá? E eles estão usando vários materiais para poder fazer a impressão dessa mão. Algumas iniciativas mais em conta, inclusive o ano passado, eu acho, né, saiu uma matéria que numa impressora 3D foi impresso, né, um membro para uma pessoa que ela não tinha, né, salvo engano é parte do braço, alguma coisa assim. Mas foi feito numa impressora 3D que saiu muito mais barato do que você comprar uma prótese, né, essas de mercado, essas de laboratório. Então, algo que realmente evoluiu bastante. Tá? Aqui, então, eu procurei colocar para vocês o que eles falavam há 10 anos atrás. E aí, é claro, né, eu tive que procurar o que tem de recente. Né? E aí, o que eu encontrei de mais recente foi de 2019. Como todos vocês sabem, esse ano ele tem sido um ano atípico para muitas coisas. Né? Dá até a impressão de que literalmente a Terra parou. Né? Porque toda a pesquisa ela ficou comprometida, toda a evolução também, e todas as áreas elas têm trabalhado com um único objetivo. Né? Ok, Harrison, nada demais. Né? Eu estava mostrando as tendências, tem o PowerPoint aqui, e está gravado. Depois você volta esses minutinhos, né? Não vai ter nenhum problema. Fala, Samuel. Referente às tecnologias que não chegaram, né, as teses que não se concluíram, o professor acha que foi por falta de recurso, falta realmente de tecnologia, ou foi por falta de foco, de necessidade? Muitas vezes, Samuel, eu vejo assim, as coisas elas são mais complexas do que se imagina. Então você imagina que em 10 anos biotecnologia já vai estar evoluída, e a hora que você começa a olhar, né, ano a ano, como é que isso está evoluindo, você vê que a velocidade é mais lenta. Tá? Só que você tem outros fatores. Né? Por exemplo, há 7 anos atrás, mais ou menos, né, eu estava no evento e eu vi aquele óculos da Google, né, o Google Glass. Já tinha um protótipo, né, você dava 2 cliques, habilitava a lente para você aqui, você conseguia visualizar uma mensagem aqui, ele aceitava comando de voz. E por que isso não deu certo? Porque tem que ter uma junção entre o desenvolvimento do hardware, no caso óculos, e o software que vai rodar na lente desse óculos. Estava desbalanceado. Né? Acabou o Google Glass, ninguém mais usa? Não, o projeto continua lá, só não era momento de lançar. É a mesma coisa, Samuel, que vocês vão encontrar quando se fala do carro autômato. O carro que anda sozinho. Já existe? Já. Mas o custo de peças ainda é alto. Né? Há coisa de mais ou menos 2 anos teve um acidente com o carro da Google. Né? Teve uma batida, acho que teve até uma morte, se não me engano. Mas isso diminuiu a pesquisa, isso coloca, né, alguns olhares ali que atrapalham o andamento. E aí depois vocês vão encontrar que eles fizeram estudos, nem um ser humano, nem com o ser humano dirigindo,
seria possível evitar aquele acidente. A pessoa surgiu do nada, e aí não tinha o que fazer, mas aí o projeto fica congelado. Tá? Então, Samuel, eu acredito que assim, às vezes é a dificuldade, né, que existe na evolução da tecnologia, para você chegar àquele ponto que todos eles esperam. Tá? Não estou falando de Brasil, não estou falando de política de investimento, né, porque a nossa política de investimento aqui em pesquisa ela é ínfima, né, ela é muito pequena. Tá? E aí eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governo, não é isso não. É que a gente não tem o histórico de pesquisa. Né? E mais, né, se vocês forem olhar, quem mais pesquisa não são as instituições públicas, são as empresas, que elas investem para ter a patente para vender e ganhar dinheiro. A formulazinha é essa, não tem milagre. Tá? Então, esse pode ser, Samuel, né, ou alguns motivos de que essas coisas ainda não chegaram. Tá? Mas como eu disse, né, além de olhar para trás, eu preciso olhar para frente. Então eu também fui olhar o que tinha de apostas, né, e eu só achei 2019, eu não achei pesquisas de 2020. Como eu disse a vocês, esse ano está sendo muito diferente de todos os outros. Mas ele representa um grande boom nas empresas. E a primeira coisa que eu achei, não estou puxando nada para o meu lado não, tá? Automatização de processos, que é o que eu mostrei para vocês no comecinho da aula. Tarefas repetitivas, fazer com que o dia a dia seja mais fácil. E é interessante porque conversando sobre automatização de processos com as empresas, a maioria delas, tá, elas falam no quê? Não é em cortar pessoas, é em colocar as pessoas para fazer coisas que exijam raciocínio, onde elas possam ser melhor aproveitadas, e não para fazer coisas repetitivas. Tá? É impressionante, nas últimas 3 semanas, a quantidade de projetos de automação que a gente fechou. É absurdo, né? Era totalmente imprevisto esse volume. Tanto que agora eu tenho um problema bom, né? Eu preciso de pessoas para fazer os robôs. Coisa que até então, né, estava tudo recessivo, tudo muito estranho. Mas nas últimas semanas a coisa, ela tomou forma, tomou rumo. Eu recebi um recado no sábado de manhã, fechei tal coisa. O meu retorno foi, para de vender. Para, porque eu preciso dar conta daquilo que você já vendeu. Dada a procura que está existindo. Né? E aquilo que eu mostrei para vocês é um exemplo. Né? Existem tantos outros que as empresas estão buscando. Então, um dos grandes benefícios é tornar o dia a dia mais fácil. É com essa meta que muitas empresas têm direcionado seus esforços para soluções de automatização de processo como foco principal de transformação digital. Guardem esse nome, transformação digital. É usar a tecnologia para fazer coisas repetitivas, deixando o homem ou o ser humano com coisas que exigem análise, exigem tomada de decisão. Só que aí eu venho para o item 2, que é inteligência artificial. Inteligência artificial também é uma grande aposta. Quando a gente junta automatização de processo com IA, com inteligência artificial, aí a gente tem ganho, porque aí a gente faz com que a máquina aprenda, que é o terminho que está ali embaixo, que é machine learning, aprendizado de máquina. Isso sim é um grande ganho. Você coloca situações, prepara o software e ele vai executando. Surgiu fato novo? Em linhas gerais, tá? Ele te pergunta, escuta, como é que você resolve isso aqui? Não, isso aqui você tem que mandar lá para o departamento financeiro para poder gerar um novo documento. Tá bom. Da próxima vez que surgir uma situação igual, o que a máquina faz? Já manda para o financeiro. Então, o software ele vai aprendendo e ele vai evoluindo. Tá? Parece coisa de ficção? Pode parecer, mas é real. Existem disciplinas de machine learning. Existem mestrados de machine learning, de aprendizado de máquina. Um exemplo, né,
que vocês podem entender melhor, a IBM, ela tem um software chamado Watson. Tá? O que é o Watson? É um software de inteligência artificial. É um programa. Um programa, ele tem um código-fonte, ele tem como ele foi escrito, ok? Que é o que a gente faz com o robô. Eu escrevo um robô, um script, mando executar. O script, ele faz os passos que aquela moça fez. Substitui. Então, o Watson é um software de inteligência artificial da IBM. O que eles fizeram? Watson, esse aqui é o seu código, tá bom? Você consegue melhorar esse código, Watson? E passaram para ele. O Watson gerou um código novo, melhorado, com menos comandos, mais enxutos. Os especialistas olharam e falaram, melhorou, ficou bom. Watson, você consegue pegar esse código melhorado e melhorar de novo? Passaram para o Watson. Ele deu um código melhorado. Poxa vida, conseguiu fazer melhor do que estava aquele anterior. Ô Watson, você consegue pegar esse código aqui e melhorar? Passaram. O Watson melhorou. Ele voltou um código que o ser humano, os desenvolvedores, os programadores, não conseguiam entender. O que eles fizeram? Pararam a pesquisa. Por quê? Porque inteligência artificial, aprendizado de máquina, estava aprendendo, estava evoluindo mais do que o humano consegue acompanhar. Qual que é o problema? O humano não teria mais controle sobre o código do Watson. Parece coisa de ficção, mas é real. Vocês podem encontrar isso na bibliografia. Podem pesquisar que vocês vão encontrar. Aí eles suspenderam as pesquisas. Ponto. Suspenderam as pesquisas? Não. Suspenderam da porta para fora, para não assustar mais ninguém. Mas vocês acham que eles não continuaram evoluindo? É claro que sim. Integração de dados e mobilidade omnichannel. Caramba, omnichannel, o que é isso, hein? Então, exemplo para vocês. Hoje vocês no escritório, vocês recebem solicitações de vários lugares diferentes. Alguém passa na recepção do escritório, deixa um bilhetinho para você e fala, olha, favor providenciar tal coisa para mim. E te manda. Um outro cliente, ele te manda um e-mail. Outro cliente te manda um WhatsApp. Outro cliente te manda uma mensagem de áudio. Outro cliente vai no sistema que vocês usam, abre um chamado lá no domínio e você tem que atender aquele chamado gerando a informação que o seu cliente quer. O que é esse omnichannel? É um conceito de atendimento ao cliente onde todas essas formas de interação do cliente, elas se juntam numa plataforma só. Você tem tudo centralizado no mesmo lugar. É um desafio. Hoje você compra pelo aplicativo, você compra pelo site. Tem lugares que já estão vendendo com chatbot, né? Vendendo pelo WhatsApp. Como é que a gente junta tudo isso num lugar só para a hora que você vai reclamar de um pedido, a empresa saiba do que você está falando? Então, isso que é integração de dados. Tá? Omnichannel, um canal único de comunicação. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas hoje, né, de um profissional, de um prestador de serviço, eu ouvi o seguinte: eu tive que demitir o fulano, que era um atendente da loja dele, porque ele pedia para os clientes mandarem o WhatsApp das coisas e não dava retorno. O cara foi demitido por não fazer um bom uso do WhatsApp como ferramenta corporativa. Maluco, né? Todo mundo pensa que usar o WhatsApp agiliza a comunicação, agiliza o contato com o cliente. Ok. Mas se isso não tem retorno, se você não responde para o cliente, isso pode vir contra você. Tá? Que é a ideia do Omnichannel. Você jogar tudo num lugar só, numa plataforma única, onde qualquer um tem acesso. Que é um desafio hoje quando a gente usa o WhatsApp. Fica tudo solto, tudo perdido. Tá? Cuidado com isso.
Computação em nuvem é uma realidade, sim. Eu já falei lá nas tendências que ela virou realidade, e cada vez mais a gente fica dependente da nuvem. Quer seja no Google Drive de vocês, quem usa Microsoft, quer seja no OneDrive, quem usa o Office 365 pode ser no SharePoint, mas tudo hoje está em nuvem, né? De todo o material que eu tenho de aulas com vocês, de trabalho, eu tenho algo na minha máquina? Tenho. Mas tudo que eu tenho na minha máquina é replicado na nuvem. Ele sincroniza com a nuvem. Se vocês têm, né, quem tem Android, se vocês têm uma conta Google, se você tem um espaço Google que é gratuito, por que você não vai usar a nuvem? Né? Que aí, se o meu computador pifar, eu pego um outro, coloco aqui, todo o material das minhas aulas com vocês, todo o histórico está nele. Eu não perco nada. Né? Aí alguém pode falar de segurança. É só a gente pesquisar um pouquinho sobre segurança de dados, né? Sobre privacidade, políticas de uso. Então, tem mecanismos que nos ajudam a ter os dados mais seguros. Tá? Um termo importante, né? Eu falei para vocês na semana passada, na semana anterior, falei um pouquinho de Power BI, que é uma ferramenta de BI, uma ferramenta para a criação de dashboards ou visões. E aí, uma das coisas que está acontecendo, né, é Big Data e Analytics. Big Data, grandes volumes de dados, você processar grandes volumes de dados, e Analytics, você tirar conclusões a partir dos dados que estão armazenados. Tá? Então, a nuvem, conexão à internet, são fatores aí de transformação digital. De novo, o termo transformação digital. Juntas, elas permitem uma revolução na forma de se encontrar e de juntar informações sobre processos, pessoas, inclusive para as empresas. Eu estou recebendo da Microsoft, é embrionário ainda, tá? Mas toda semana eu recebo deles o My Analytics. O que eles fazem? Eles pegam todos os compromissos que eu tenho, que eu agendo durante a minha semana, e eles vão começando a fazer alguns cruzamentos. Quanto que eu estou me dedicando a trabalho, quanto que eu me dedico à pesquisa, quanto do meu tempo tem ficado livre. Para quê? Eles estão tentando me dizer o quão eficiente eu tenho sido nas coisas que eu faço. Inteligência artificial mais Big Data, mais processamento de grandes volumes de dados. Isso é uma realidade e tende a aumentar nos próximos anos. Então aqui eu peguei, está aqui embaixo a fonte, eu preciso subir esse material para vocês inclusive, mas algumas tendências quando se fala em tecnologia. Tá? Além disso, sopinha de letra para vocês. Tá? E isso tem um propósito que a gente vê no próximo slide. Além disso, né? Realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, IoT ou internet das coisas, telas dobráveis, né? Um celular que você consegue dobrar, vocês vão achar algum material sobre isso. Era uma aposta do ano passado, mas pouca coisa evoluiu, mas ainda acreditam muito que isso é possível. Tecnologia 5G, hoje no Brasil a gente está com 4G e 4G e meio. Então tem uma tecnologia que é a tecnologia 5G, em alguns países já estava se instalando, né, todo o parque de antenas para isso, um aumento muito grande de velocidade de conexão, mas eu já coloquei ali para vocês, aqui no Brasil, demora. Aquele Wi-Fi 5G que a Vivo Fibra disponibiliza, então não é 5G. Não, não é. Por quê? Para ter 5G, você tem que trocar todas as antenas de transmissão deles. Não são as antenas tradicionais e os repetidores tradicionais. Então, aqui no Brasil, eu indico que não, porque tem que ter um investimento em tecnologia, mudando essas antenas, esses distribuidores de sinal para o 5G. Tá?
Então, não, Samuel, não é 5G de verdade. Tá? Mas aí vocês vão poder pesquisar também sobre isso. Né? E um último item, que aí tem a ver com a velocidade de processamento, que é a computação quântica. Tá? É um termo também que vale a pena dar uma olhada. Bom, por que eu coloquei essa sopa de letra para vocês? E por que eu não abri a nossa aula de hoje com a nossa visita ao fórum? Porque essa semana eu vou inverter. Né? Já está aberto lá, já temos um fórum de hoje. Ah, Chicão, tá pegando o fim de um, começo do outro? Tá. Né? Como a gente tinha um encontro hoje, abri no dia de hoje. Até a semana que vem, e aí a gente vai dar um salto. Né? Literalmente a gente vai viajar e vamos ver o que vocês vão achar nesse salto. Eu costumo olhar tecnologia, essa que eu trouxe para vocês, né, eu procurei ali coisa mais ou menos ali de 5 a 10 anos. Tá? Vocês vão dar um salto maior, vocês vão poder olhar 20 ou 30 anos para frente. Vai de cada um. Então, o que eu quero que vocês olhem? Né? O que tem de tendência, o que eles falam que vai acontecer nos próximos 20 anos em termos de software e hardware, em programas e em equipamentos. Por que 20 anos, gente? Porque assim, é o tempo de vocês estarem formados e estarem atuando no mercado. Tá? Ah, Chicão, eu quero olhar 15. Tá bom, pode olhar. Né? O mais importante é assim, qual vai ser a realidade que vocês vão estar encarando quando vocês estiverem atuando, profissionalmente falando. Eu comecei a nossa conversa, né, mostrando lá o TikTok, que há 2 anos não existia. Né, e que está sendo aí possível de ser vendido por um valor que é absurdo. Segunda coisa que vocês vão olhar. Não quer dizer que vocês tenham que discutir as duas, tá? Mas vocês podem olhar. E isso interfere muito a vida profissional de vocês. As novas profissões que estão surgindo. As coisas que a gente vai poder trabalhar que a gente não trabalhava. E mais ainda, aquelas profissões que elas vão deixar de existir. Posso falar para vocês que contador não é uma delas. Não é uma das que não vai existir. Só que tem tantas outras que a gente usa e que a gente conhece que elas não mais existirão. Tá? Um exemplo que eu sempre gosto de trazer, muitos de vocês não conhecem, porque vocês não vivenciaram isso. Mas existia um profissional que trabalhava a par com o profissional contábil, que era o despachante policial. Esse cara existe hoje ainda? Pouquíssimas exceções. Quem tinha um pouco mais de reserva, migrou o seu escritório de despacho policial, que emitia renovação de CNH, licenciamento de veículo, IPVA, licenciamento de veículo novo, antecedentes criminais. Para quem é um pouquinho antenado, sabe que todos esses serviços hoje você consegue num lugar chamado Poupa Tempo ou Ganha Tempo. Eles estão disponíveis lá. Então não tem mais o despachante. Quem tinha um pouco mais de reserva, um pouco mais de verba, né, acabou montando uma autoescola. Né? Mas muitos deles fecharam. Tinha concurso para despachante policial. Você tinha que ser concursado para ser um despachante. E hoje? Não tem, morreu. Tá? Então, vocês precisam olhar, que é o que eu estou pedindo aqui no fórum, mais para frente, né, daqui a alguns anos, o que vai surgir. Tá? Eu encontrei, né, falando aí de software, de hardware, acabei não colocando para vocês. Mas me chamou a atenção hoje, quando eu estava olhando, eu encontrei que uma das tendências
é a gente utilizar robôs como um companheiro. Né? Em que sentido? Né? Imagine as pessoas de idade que precisam de alguém para poder cuidar deles, para poder interagir. Esse alguém pode ser um robô. Então, talvez, quem estiver pesquisando aí para o fórum, pode achar essa matéria ou esse vídeo. Tem alguns canais no YouTube que eles vão dar a vocês alguns desses insights, algumas dessas visões. Tá? Então, são 20h18, nós temos 25 minutos ainda, né, de encontro. Eu permaneço aqui com vocês nesse tempo. E aí, nessa semana, né, a participação de todos vocês é obrigatória por conta desse tempo. Tá? Vocês têm um tempinho aí para pesquisar algumas coisas em evolução de software e hardware, ou mesmo problemas com algumas profissões, e estar colocando lá para a gente poder discutir. É claro que isso não se encerra hoje, né? Está aberto aqui até o dia 22, mas como alguns de vocês, eu sei que é assim, tá? Não tem tempo de conseguir fazer isso fora das aulas, eu estou deixando, né, 25 minutos ali, quase meia hora, para vocês poderem fazer essa pesquisa e já resolverem essa atividade. Tá? Como eu disse, de qualquer maneira, eu continuo com vocês aqui até o final do nosso encontro. Tá? Vou deixar a câmera aberta. Quem tiver alguma dúvida, quiser discutir, quiser compartilhar alguma coisa, é só me chamar. Tá? E aí, lá no fórum, já tem atividade pendente para vocês. Já vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui no fórum, tá aqui, ó. Tendências em software, hardware e profissões, de 14 a 22. Então, tem atividade aqui para vocês poderem estarem interagindo dentro do nosso ambiente. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou interromper a gravação para não ficar gravando, né, a nossa aula sem conteúdo, mas eu continuo aqui à disposição de vocês até o final do nosso encontro de hoje. Quem precisar é só me chamar, vai lá para o fórum, ou vai fazer suas pesquisas, vai preparar o que eu estou pedindo para vocês. Ok? Então, aqueles que vão para lá, estou interrompendo a gravação.